Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, do versículo 25 ao 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-lhe à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra junto com toda a comunidade, com todos nós, o decreto sobre a memória de Maria, mãe da igreja. Afirma que a mãe que estava junto da cruz aceitou o testamento do amor do seu filho e acolheu todas as pessoas persificadas no discípulo amado, como filhos a regenerar para a vida divina, tornando-se a amorosa mãe da igreja que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito como fiéis seguidores de Cristo, dispostos a crescer na fé, celebrando devotamente esta Santa Eucaristia do dia, que é aqui o comentário da Santa Missa. Queridos irmãos, nós somos agraciados por Deus por ter uma mãe. Quando a gente fala na Ave Maria, Mãe de Deus, não é Mãe de Deus Pai, é Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, quando nós pronunciamos essas palavras, irmãos, sem ignorância, sem arrogância, sem falta de entendimento, né? Aquelas pessoas falam: Nossa, Maria, Mãe de Deus, então ela é mais do que Deus. Não, querido. Ela é a mãe de Deus, do divino, nosso Senhor Jesus, que era Deus e era homem. Então, nesta graça, ela é a mãe do nosso Senhor Jesus, homem. Mas e aí? Ela é agraciada com a divindade? Sim, porque ela recebeu o Espírito Santo, ela acolheu a graça através do Espírito Santo, onde que foi gerada ali no seu ventre a pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado, onde que cuidou e cresceu aos cuidados dela, que cuidou e cresceu ao amor dessa mãe. Então, querido irmão, feche teus olhos. Busque a tua mãezinha. Você tem mãe, não tem? Busque a tua mãe aqui da terra. Ela te gerou, ela te cuidou, ela te amou. Aí de repente você nasce, você é cuidado, você é amado. Quando você pega uma certa idade ali, você fala assim: Não, você não é minha mãe. Acabou. Acabou todo mundo. Não, você não é minha mãe, você não vai para o céu. Porque assim, é uma desfeita. Então você ignorar a mãe Maria como mãe de Jesus, mãe de Deus, é você ignorar a graça. Porque o próprio Senhor está dizendo aqui: a mãe, eis aí, filho, a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E daquela hora em diante, o próprio João escreve: levou para casa como mãe. Então, queridos irmãos, qual a razão, o motivo do nosso Senhor fazer isso para nós? Né? Qual é a razão de ela dar para nós, para dar a sua mãe, a João, se ela tivesse outros filhos? Diante da ordem lá das famílias, se Maria tivesse mais filhos, ela tinha que dar para o filho mais velho para cuidar, e não para João. Então tudo isso a igreja tem um cuidado muito grande para não ficar falando bobeira, asneira, quando muitas pessoas falam. Aí você fala: onde que eu tirei isso? Abre o estudo da história. Mas não lá de dentro do depósito da fé da igreja, que trouxe lá junto certinho, guardado, ensinado,
com restrições. Então, meu irmão, não é trazido lá daquela história que você vai lá e vê lá numa historinha, não. Um dia eu conversando com um homem que era evangélico, que tinha virado ateu, e aí eu vi lá não sei aonde na história falando isso. Eu falei, mas você vai lá dentro da igreja, lá no catecismo, lá no Vaticano, e estuda lá com os documentos que é original da igreja, que é guardado no depósito da fé, para que você possa estudar a verdade dentro da igreja e não fora dela. Ah, não, então daí o cara ficou sem resposta. Por quê? Porque ele não teve essa graça de ver. Então contar uma história contado é normal, né? Você pode contar uma história, você conta, a história chega distorcida e não tem uma base, uma firmeza. Por isso, irmão, que Cristo deixa a igreja, para que você tenha que nem diz a palavra, ela não foi construída a casa na areia movediça, foi sobre a sólida, que é Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Ele deixou sua igreja, deixou os apóstolos, passou, deixou nossa mãe estava lá no Pentecostes. Então a igreja, onde que não tem Maria como mãe, que não está ali no momento do Pentecostes, que não está nossa mãe junto, irmão, por que a palavra vai estar escrita? Por que vai falar de Maria na Bíblia? Qual a intenção? Porque ela conviveu com os apóstolos, ela caminhou com os apóstolos. João, que escreve aqui o próprio Evangelho, vem dizer para nós, ele escreveu aqui. Então assim, tudo isso, meu irmão, a gente tem que abrir os olhos e compreender que Maria não é uma mulher qualquer, é a mãe do meu Senhor. Maria não foi escolhida para ter essa graça. O dogma de fé, ela foi escolhida para ser mãe do Senhor. E é a mesma coisa que eu digo para mim e para você. Tua mãe foi escolhida para ser a tua mãe. Mas Maria foi escolhida para ser mãe do Senhor. Foi preparada, agraciada. E hoje, Jesus nos dá ela para nós. E diz, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, por que ele chama Maria de mulher? Porque é a mulher que pisou na cabeça da serpente lá. Então tudo tem o significado da palavra, não sendo distorcido, como às vezes você pode encontrar distorções em estudos, né, de teologias da prosperidade, teologias feitas por Lutero, teologias feitas por humanos, que vai querer distorcer toda a verdade, e tem debates, aí entra em debates. Não, o fundamento é a tua igreja, nesse fundamento, essa pedra que é Jesus Cristo. E essa pedra é a igreja dele. Ele deixou então para que nesses testamentos, nesses documentos dentro da igreja, lá no Vaticano, que foi os documentos originais, onde está o Evangelho escrito para mim e para você, foi tirado desses documentos originais dentro da Igreja Católica. Então, querido irmão, que isso possa ser a tua base, a tua fé, a tua fortaleza, acreditando, porque Cristo deixou. Se ele deixou, porque ele tinha algo muito importante para nós. E o primeiro passo é eu crer. Porque nós rezamos o creio, né? Vamos finalizar hoje rezando o creio. Em vez de a gente finalizar o Pai Nosso, vamos finalizar rezando o creio. Sabe por quê? Porque é crer na verdade. É acreditar nessa base firmado diante de nós, na nossa vista. E hoje, o nosso Lectio Divino nos dá essa graça. Maria, mãe do Salvador e nossa mãe. Eu quero ler um pedaço aqui no trecho do nosso diário bíblico, para que a gente possa responder o que o texto diz para mim. E qual é a oração que eu vou fazer hoje? Então, após a solenidade de Pentecostes, a igreja celebra a festa de Maria. Mãe da igreja, mais do que qualquer outra pessoa. Maria foi envolvida pela ação do Espírito Santo para se tornar a mãe do Salvador e nossa mãe. Ela é para nós um exemplo de docilidade, ação do Espírito Santo. Nas nossas orações, podemos pedir Maria que nos ensine a ser dócil a Deus e nos deixar guiar pela sua vontade. Então, queridos irmãos, nesse entendimento, coloca a mão no teu coração, feche teus olhos, quebra as barreiras de que você pode falar com a nossa mãe. E ela, o que Maria, eu sempre costumo dizer assim, o que Maria vai fazer? Ela vai ser mais do que Deus, ela vai dar para nós um milagre? Não, ela vai pedir por nós. Como nas bodas de Canaã. Maria estava ali reunida, ela foi lá, ela viu o que precisava. Eles não tinham falado, ela viu o que precisava. E é isso que eu falo, mãe, passa na frente dentro da minha casa, vê o que eu preciso para ir para Jesus. Mãe, intercede por mim pelas vezes que eu vou cair lá naquela desgraça, vou cair lá naquela perdição, vou cair lá naquele pecado. Minha mãe, cuida de mim, passa na frente, livre, pise na cabeça de serpente, vai cuidando de mim, mãe, vai intercedendo pela minha família. Minha mãe Maria, interceda por mim, interceda pela minha esposa, interceda pelos meus filhos.
Cuide para que a minha família chegue até Jesus, Mãe Maria. E assim eu coloco todas as minhas ações. Assim eu coloco, Mãe, vai falando com nossa mãe. Fala, mãe, assim eu coloco, Mãe, todas as minhas ações no trabalho, a minha vida espiritual, a minha vida para chegar até o céu, para que a senhora vá intercedendo por mim, Mãe. E para que diante de Deus, quando eu não conseguir enxergar a graça que eu estou deixando para trás, a senhora faça eu enxergar essa graça. Interceda, Mãe, por mim, pela minha casa, pela minha família. E neste momento, irmão, junto com esse agir, deixe o Espírito Santo de Deus ir agindo com a presença da mãe. Deixe o Espírito Santo de Deus ir agindo dentro da tua casa, na tua família, com a presença da mãe. Vai deixando a graça aí recebendo no teu coração, meu irmão. Não queira colocar em posição. Não queira dizer que a nossa mãe Maria é Deus, não. Ela intercede, é um amor de mãe, um amor que cuida. Sinta-se amado pela mãe, sinta-se cuidado. Neste momento, Nossa Senhora está dando colo para muitas pessoas. Você que fechou teus olhos, você lembrou da tua mãezinha que já não está mais. E você sentiu a Nossa Senhora te colocando no colo, te acalmando. O teu coração sendo entregue na mão de Nossa Senhora te acalmando, Nossa Senhora dando uma paz no teu coração e colocando para você um direcionamento. Aonde que eu estou com amor a meu filho, a tua mãe que amou meu filho também está lá, está aqui, está perto. Então, meu irmão, quando nós olhamos para nossa mãe da carne, nossa mãe aqui, nós olhamos para nossa mãe do céu, nós temos que pedir que a nossa mãe também venha ser esse modelo de Maria, esse modelo de mãe. Interceder também, pedindo pelas nossas mães, pedindo a calma, pedindo a mansidão, pedindo que ela possa ser agraciada com a presença de Maria, a ensinar a nossa mãe também a ter os caminhos com Jesus, que elas sejam fortalecidas também na fé. Eu peço, Mãe Maria, pela minha mãe, que a senhora coloque a sua mão poderosa sobre ela, sobre as enfermidades dela, Mãe Maria, e direcione ela para Jesus, para seu filho. Peça, mãe, diante do seu filho, mãe. Peça pela minha mãe, peça pelas enfermidades dela, peça pela vida dela, que teu Espírito Santo conduza, mãe, o coração, conduza, que teu Espírito Santo, Senhor, conduza o coração das nossas mães aqui da terra, diante de toda a ação para amar Jesus. E neste momento eu creio que o céu está em oração por mim, o céu está em oração pela minha mãezinha, a minha mãe, Nelly, que eu amo muito, e eu desejo que o Senhor coloque a mão sobre ela, e também pela minha esposa, que é mãe. Coloca a mão sobre todas as mulheres hoje, que a nossa Mãe Maria passa à frente do coração das mães hoje. Esse foi o sentimento que me veio, e eu quero pedir por todas as mulheres, por todas as mães, que sigam esse modelo de mansidão, de amor, de cuidado pela sua família, de cuidado pelos seus filhos, de cuidado pelo seu esposo, de cuidado pela graça de Deus. Interceda, mãe, por todas as mulheres. Esse foi o sentimento que me veio agora. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus, nós pedimos essa graça, a tua intercessão para todas as mães. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje a graça foi, nossa mãe está passando na frente. Nossa mãe está intercedendo por nós. Obrigado, Mãe Maria. Nós louvamos e agradecemos a Deus por nos dar a Senhora como mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.